Olá, graça e paz, que a tua vida seja abençoada, a tua família seja abençoada, os teus negócios sejam abençoados e que você possa realizar os seus objetivos na bênção de Deus, com o poder de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre do poder de Jesus na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, a gente tem uma demonstração do poder de Deus na nossa vida. E é muito forte, porque quando a gente entende que Deus mora dentro da gente, que o poder dele é extraordinário na nossa vida, aí eu te digo, ninguém consegue parar a gente. Ninguém consegue parar os nossos objetivos, nossos sonhos. Ninguém consegue fazer com que a gente fique desmotivado. A gente pode até ficar um pouco preocupado, porque isso é do ser humano, isso é da pessoa humana, mas ficar desmotivado, estando com a palavra de Deus em você, é impossível. Eu vou ler aqui para você, capítulo 14 de João, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Isso é muito forte, porque a gente vê Jesus dizendo que aquele que guardar as palavras dele, ou seja, guardar os mandamentos, guardar a vontade de Deus na nossa vida, o próprio Deus vem com Jesus fazer morada na nossa vida. E às vezes a gente serve Deus e às vezes a gente não tem noção desse Deus que está dentro da gente. Esse poder que está dentro da gente, que é através do Espírito Santo. Então, meu irmão, às vezes a gente vai para a igreja, volta para nossas casas, às vezes vai no domingo, e na segunda-feira pode até se acordar motivado, mas aí a gente tem que ter a certeza que a gente não é uma simples pessoa. Quando a gente serve Deus, a gente não é uma simples pessoa. Você é uma pessoa que Deus mora dentro de você. É o que Jesus disse aqui no capítulo 14, versículo 23 de João. E esse entendimento desse poder dentro da gente é que faz a gente vencer as batalhas. Tem batalhas na vida que parecem impossíveis. Às vezes no casamento aparece uma situação que parece impossível de se resolver. Às vezes com o filho, às vezes com a filha, às vezes lá no trabalho acontece algo que parece impossível de se resolver. Parece que quanto mais a pessoa tenta consertar, resolver, mais a situação se agrava. Mas aí eu te digo uma coisa, você que serve a Deus, ou você que não serve a Deus, saiba que Deus é uma força maior dentro da gente. A existência de Deus dentro da gente é que faz a diferença na vida de uma pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa começa a ir para a igreja, começa a seguir a caminhada espiritual, ela começa a mudar, ela começa a fazer a transformação de vida. Por que isso acontece, pastor? Porque a transformação de vida acontece quando o Espírito Santo vem para a pessoa, faz morada dentro da pessoa e aí a vida vai ser diferente. Porque você não é uma pessoa mais, vamos dizer, comum, porque você tem algo dentro de você que é extraordinário, é o próprio Deus, é o que Jesus fala, nós viremos e moraremos nele. E esse entendimento da palavra de Deus é grandioso, é extraordinário. Você ter Jesus, Deus morando dentro de você. Olha só. Pensa comigo, você ter Jesus, Deus morando dentro de você. É algo extraordinário. Por isso, hoje a palavra de Deus, ela vem chamar a atenção para a gente entender a grandiosidade de Deus na nossa vida. Nós somos casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é um templo de Deus. Você é um templo espiritual de Deus. Tem o templo religioso, que é o físico, mas você é um templo. Entendeu? E esse templo Deus habita. Agora, tem que manter o cuidado desse templo, manter a qualidade, né? Porque se
Se esse templo não tiver qualidade, também o Espírito Santo, o próprio Deus, ele não vai habitar ali. Embora às vezes você esteja na igreja ou não, mas tem que manter a qualidade do seu templo. E como é, pastor, que eu consigo manter essa qualidade do meu templo? Aí, primeiramente, é lendo a palavra de Deus. Se você não sabe ler, às vezes, hoje ainda existe muita gente ainda que não consegue ler, participando dos cultos, né? Buscando a compreensão, orando, conversando com Deus todos os dias. E essa é uma das formas de estar, né, cuidando do templo, vigiando o que sai da boca, porque às vezes sai algo da nossa boca que a gente suja nosso próprio templo. E às vezes quando a gente não tem noção de cuidar da nossa própria boca, porque às vezes sai algo, né, que não dá nem para citar, né, e isso atrapalha a nossa vida espiritual. Isso atrapalha. Por isso, irmãos e irmãs, hoje a palavra ela vem, né, nos chamar a atenção justamente nessa situação. Às vezes os pensamentos também. Pensamentos maus nascem, na mente nasce, mas não podemos alimentar pensamentos maus, pensamentos pecaminosos, algo que venha destruir o nosso templo, algo que venha destruir aquilo que a gente construiu com tanto sacrifício. Às vezes pensamentos maus acabam com a família, acaba com a vida cristã, acaba onde você está trabalhando, né? Então Jesus disse assim: orai e vigiai, porque só orar também não basta, tem que vigiar, tem que orar e ficar atento. E ficar atento significa pensar às vezes antes de falar, pensar antes de tomar uma decisão. E às vezes nós somos impulsivos e a gente acaba não tomando a devida providência de pensar, de orar antes de tomar uma decisão. Conheço gente que tem tomado muitas decisões sem pensar, e aí colhe os frutos. E tudo que a gente fizer nesta terra, a gente vai colher. Se a gente faz algo maravilhoso, de bom, a gente vai ter frutos bons. Mas se a gente faz algo que não pensa nas consequências, embora não venha as consequências imediatas, mas a gente acaba colhendo essa situação. Então, orar e vigiar é buscar, fazer diante de Deus aquilo que agrada a Deus. Para manter o corpo firme, com esse poder de Deus dentro, a gente tem que manter essa qualidade e essa atenção. Um grande homem da Bíblia que foi escolhido para ser um grande rei foi Saul. Então Saul foi escolhido para ser um grande rei. E aí ele ia tudo bem na caminhada dele. Só que depois de um tempo ele passou a imaginar que ele já sabia tudo, que ele não tinha que se preocupar com as regras das palavras de Deus da época, né? Que na época ele não podia fazer o trabalho de sacerdote, ele queria fazer o trabalho de sacerdote. E chegou o momento que Deus tirou o Espírito Santo de dentro dele, tirou o poder dele. Nesse momento aí é muito sério, porque chega um momento que se a pessoa não cuidar do seu templo espiritual, o Espírito Santo ele vai sair. Ele vai sair. Eu sempre falo, quando eu prego, né, que uma casa cheia de vidro, cheia de prego, a gente não entra. A gente não entra porque tem medo de se furar, se cortar. E um templo espiritual sujo, o Espírito Santo também não entra. Uma mente suja, o Espírito Santo também não entra. Uma boca suja, no sentido de falar muitos palavrões, o Espírito Santo não entra. Então, para a gente ter esse Deus dentro da gente, a gente tem que ter uma postura de filho de Deus e viver como filho de Deus. E assim, meu irmão, eu quero te entregar essa palavra, eu quero pedir para Deus te abençoar, você que chegou até aqui, ouvindo essa palavra, aonde você estiver agora, você seja abençoado, você seja tomado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.